É isso aí. Mais uma noite incrível, uma retomada, eu tô até arrepiado aqui, mais uma fase vencida aqui no Novo Dia.podcast. Para vocês que acompanham a gente, sabe de toda a jornada, de todas as pessoas que passaram aqui, e hoje não tá sendo diferente. É o primeiro episódio de uma temporada somente com mulheres. Eu sou o Douglas Fear, vocês já me conhecem, mas aqui do meu lado eu tenho a Silvia aqui comigo, a senhorita Silvia Matias Barros. Matias, é isso? Matias Barros. Matias Barros. Muito bem, ela vai se apresentar para vocês aqui agora e logo depois eu vou apresentar a nossa convidada para vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de deixar o meu agradecimento, como sempre eu faço no início de todas as nossas gravações, deixar o nosso agradecimento, profundo agradecimento das pessoas que ajudam tudo isso aqui a acontecer, que fomentam para que tudo isso aconteça, além de nós que estamos aqui nessa mesa. Então a APH Studios, que hoje cedeu o espaço para nós gravarmos aqui, então sou muito grato também por toda a equipe do pessoal por estar cedendo espaço para nós, inclusive eu vou deixar depois o QR Code na tela para vocês, para quem tiver interesse de gravar algum podcast, algum conteúdo, é só entrar aí no QR Code. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu vou pedir uma breve apresentação para minha co-host, braço esquerdo e direito, Silvia Matias. Olá, pessoal, prazer, eu sou Silvia, sou aí parceira nessa nova temporada do Douglas, espero poder contribuir Vai, com certeza. bastante com esse projeto maravilhoso. Obrigada pelo convite. E vamos transbordar juntos, né, como você disse. Transbordar sempre. E eu sou fonoaudióloga. Fonoaudióloga, vamos lá. Trabalho com crianças atípicas. Ah, conta o que é crianças atípicas para quem não sabe o que é. Com autismo, TDAH. Autismo, TDAH. Isso, tem uma clínica multidisciplinar. E é isso. Legal. E essa clínica multidisciplinar, o que essa clínica, como que funciona essa clínica multidisciplinar? Bom, as crianças, a gente faz diagnóstico e intervenção, né, de autismo em todas as áreas do desenvolvimento. Então, psico, fono, TO, nutricionista. Legal. A gente dá todo o suporte para as famílias. Maravilhoso. Então, para vocês que não assistiram o episódio anterior, depois vocês entrem lá, vai estar lá uma entrevista minha só com a Silvia, a gente vai estar falando aqui, vocês vão estar conhecendo 100% dela, toda a história e o porquê que essa pessoa incrível está aqui do meu lado hoje, sendo meu braço esquerdo e direito. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada que está aqui na minha frente, a Juliana, que também é Matias, haja vista, né, que também é Matias. Então, Juliana, seja bem-vinda ao Novo Dia, seja bem-vinda ao nosso projeto. Eu tenho uma honra enorme de receber você aqui, de verdade. Eu estou muito grato, verdadeiramente, por você estar aqui e ser a primeira mulher a sentar nessa cadeira dentro dessa temporada. E eu penso que nada é por acaso e você foi a pessoa certa, né, Silvia? A Silvia falou, a gente já veio algumas semanas fomentando isso e eu penso que você era a pessoa certa para estar iniciando essa jornada nesse momento, por todas as razões que a audiência vai conhecer já já. Fala um pouquinho quem é você e qual o seu, né, qual a sua área de atuação e conta um pouquinho da história que a galera tá ali esperando do Pedroca. Legal. Boa noite, sou a Juliana, obrigada primeiramente pelo convite, Douglas e Silvia, é uma honra estar aqui, né, trazendo um pouquinho da nossa história de vida e é um prazer também falar de toda essa jornada, né, que eu vivo através da maternidade. Então, tudo começou ali um pouquinho antes da gestação do Pedro, então a gente teve ali uma situação desafiadora até chegar na gestação. E depois com o nascimento do Pedro também, então a história de vida dele é linda, a história de vida dele é transformadora, não tem como você ser a mesma pessoa depois que você conhece a história do Pedro. Eu imagino. Bom, a audiência não sabe, quem tá chegando agora não sabe,
eu vou deixar você contar. Tá. Eu vou deixar você contar. E a gente tem uma missão linda com esse podcast. Porque eu de verdade, Silvia, eu tenho... Nossa, eu já tô aqui... Eu já tô aqui emocionada já. Caramba, já tá um desafio. Eu não uso a palavra difícil. Vocês não vão ver eu falando a palavra difícil. Eu falo desafiador. Então, pra mim, já tá sendo um desafio assim que vocês não fazem ideia, porque eu tenho 2 filhos e quando fala de criança o negócio é louco. É o meu calcanhar de Aquiles, acho que falar de todo criança. mundo, pai e mãe que já, Nossa, né? pai e mãe. Mas eu vou deixar, Vamos deixar a Ju eu vou contar, jogar, eu vou que a gente tem uma missão maravilhosa. Nossa, com esse fala pra podcast. mim, Ju, você que tem essa força tremenda, que você, certamente a sua força é um negócio absurdo e não teria, eu acho que uma mulher mais especial pra abrir essa jornada. Fala pra gente como tudo isso aconteceu. Você tem mais de um filho? Não? Quem é o Pedro nessa história? Bom, tudo aconteceu quando eu e meu marido decidimos engravidar, e aí que começou toda a história, né? A gente sempre imagina que vai ser rápido, que vai demorar ali 6 meses, né? Mas a gente levou 6 anos para engravidar do Pedro. E teve que fazer diversos tratamentos, e aí finalmente engravidamos, né? Então, toda essa jornada de 6 anos já foi um caminho desafiador e, ao mesmo tempo, transformador, né? Porque só quem passa pela infertilidade sabe. É difícil. A Silvia sabe muito bem também que ela teve uma trajetória parecida, né? Nessa questão de infertilidade. E é muito desafiador mesmo. Mas foi o que me transformou e me preparou para receber o Pedro, né? Eu vejo hoje sempre que todo desafio da vida, toda dificuldade, na verdade, é uma oportunidade, né, da gente se transformar, se renovar, crescer e aprender, principalmente, né. E foi esse processo que eu fui fazendo ali ao longo desses 6 anos de tentativa de engravidar, eu fui me transformando emocionalmente, espiritualmente, e evoluindo como pessoa, como ser humano. E veio o Pedro, né? Era o embrião de ouro, só tinha ele mesmo, tinha que ser o guerreiro, e só que na metade da gestação a gente descobriu que ele viria com uma malformação grave no coração. Então o lado esquerdo do coração dele não se desenvolveu corretamente. Já no pré-natal, ali com 22 semanas a gente descobriu. E aí que começou a nossa jornada, porque além do pré-natal, a gente começou a ter que passar em consultas com cardiologistas, fazer exames cardiológicos ali todo mês na gestação para ver como que estava sendo o desenvolvimento, né, do coraçãozinho dele. Mas a gente já foi alertado que ele não poderia nascer numa maternidade, que ele deveria nascer num hospital cardiológico, porque ele iria precisar passar por uma cirurgia logo ali nos seus primeiros dias de vida. E era uma malformação, assim, que eles falam, incompatível com a vida, né? Isso, é uma malformação que existem diferentes tipos de malformação. Sim. Nesse caso específico, não compatível com a vida. É a malformação mais grave que tem no coração. Mais agressiva que existe. E que se não for feita uma cirurgia ali nos primeiros dias de vida, a criança não desenvolve. Não anda, não consegue. Não consegue. E me tira eu tenho uma dúvida bastante interessante, porque você tem mais filhos, não? Eu tenho a Laís, que você veio Laís, depois. né? Veio depois naturalmente, daí começa o milagre. Foi uma surpresa. Foi o primeiro, um dos muitos milagres que a gente tem na nossa vida é a Laís. A Laís é o segundo milagre. Tá. Eu entendo que eu passei um período, o Gael, quando ele nasceu, meu filhote, ele ficou 31 dias na maternidade porque passou do tempo, a mãe tentou e passou, ele respirou mecônio e aí ele acabou pegando uma infecção. Nasceu no Covid. Então o Covid estourou em março, em junho ele nasceu. E eu não pude nem entrar para acompanhar o parto, nada disso, porque tava no boom, no furdunço lá. Então, ali eu senti de verdade o quanto nós somos pequenos diante dessa... E somos fracos muitas vezes, mas encontramos a nossa força nesse... E aí é um desafio encontrar essa força para muitos, mas ali eu entendo, eu me coloquei entendi como nós somos pequenos diante de às vezes que é um detalhe, né? Parece ser um detalhe, não, passou do tempo, internou, né? Ou então uma malformação vai dar tudo certo. Quando acontece é onde você entende
o desafio que você vai enfrentar na vida. E eu, de verdade, na minha vida, eu tive alguns desafios. Esse foi um que eu achei que eu fosse sair do corpo. Eu queria saber pra você como é que foi. Eu sei que a Silvia passou pela infertilidade também, mas aí depois ela fez e deu tudo certo, né? Com você, né, Silvia? Eu queria que você contasse também um pouco depois, mas eu queria que você falasse pra gente, Ju, como foi que você recebeu essa notícia com 22 semanas, que foi bem no meio da jornada ali, né? 20 semanas, na metade. Aliás, depois você conta também de quantas semanas ele acabou nascendo. E qual foi, aonde você se apegou? Qual a força que você encontrou? Eu quero entender essa força, da onde veio. Eu tenho a minha, eu queria entender a sua, da onde veio. O dia do diagnóstico, assim, é um dia bem desafiador. A impressão que dava quando o médico falava... É um luto, né? É quase um luto, né? Aquela mentira. Eu senti que eu saí do meu corpo e que eu tava assistindo uma cena de um filme. Não parecia que ele tava falando de mim e do meu filho, né? E eu sou fisioterapeuta de formação. Eu trabalhava na época em UTI pediátrica. Nossa. Inclusive, já trabalhei em UTI cardiológica, então eu já sabia quais seriam os desafios futuros. Então, acho que foi ainda pior por já saber. Quando a gente é leigo, é mais fácil. É mais fácil, porque o meu marido, sendo leigo na área da saúde, pra ele era assim, pô, mas vai nascer, vai operar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só que eu já sabia que não era tão simples assim, eu já sabia os desafios, os riscos, né, das cirurgias e a complexidade de tudo, né, então ali foi meio que um estado de choque, assim, de caramba, eu que vivenciei aquilo por tantas vezes do lado profissional, tá acontecendo comigo, né, então foi bem, bem, bem desafiador esse dia do diagnóstico. Na hora você não pensa em nada, realmente, você vive o luto do filho perfeito. E bem nesse dia, meu marido sempre foi comigo em todos os exames, só que nesse dia, especificamente, a gente foi em carros separados. Então, tive que voltar pra casa no meu carro e ele no dele, cada um com seus pensamentos, né? Só que, na hora, eu não sei, eu acho que vem uma força sobrenatural que só pode ser Deus, porque não tem explicação. E na hora eu falei, tá bom, chorar não vai resolver. Já tinha chorado, óbvio, mas eu falei, agora seca as lágrimas, eu brinco, dá 3 tapas na cara e fala, tá, bora pra frente, o que tem que fazer pra resolver? E aí eu lembrei da minha dupla de plantão, da época que eu trabalhava nesse hospital cardiológico, liguei pra ela do nada, assim, muitos anos, né, já fazia 7 anos que eu tinha saído desse hospital. Falei, oi, tudo bem? Lembra de mim? Então, acabei de fazer um exame, meu filho vai nascer cardiopata e eu queria saber qual médico que você me indica. Ah, sim. Ela ficou sem voz, ela, Ju, mas você tá bem? Como assim? Como assim? Eu falei, não, tá tudo bem, eu só preciso resolver, eu preciso do caminho pra resolver. A Silvia engenheira. Foi isso, assumi a engenheira. Tipo assim... Assumi a engenheira. A Ju engenheira. É tipo isso. Baixou a engenheira, né? Vamos calcular e resolver, né? A Juliana é engenheira. É tipo isso. E aí ela falou, tá bom, Ju, hoje à noite eu estou de plantão, eu já vou conversar com todo mundo e amanhã eu te ligo e a gente resolve isso. E daí foi ela que te indicou? Foi ela que me indicou tudo, todos os médicos, me deu os caminhos das pedras. No dia seguinte eu já tinha cardiologista, eu já tinha mudado a obstetra, que eu precisava de uma obstetra que fizesse parto no hospital cardiológico. E acabou, resolvemos. A primeira etapa. E foi aí que a gente decidiu não contar pra ninguém da cardiopatia do Pedro. A gente guardou só eu e meu marido. E as médicas eram as únicas pessoas... Nem pra sua mãe. Nem família. Ninguém. Só eu e ele sabia. Por que a gente tomou essa decisão? Porque quando você conta, você cria uma expectativa de 2 formas. A primeira é a dó, não tem como. Poxa, coitados. É um sentimento tentaram tanto e agora vão ter um filho cardiopata. Eu não queria despertar esse sentimento nas pessoas. Eu não queria que as pessoas tivessem dó. Eu não queria que também virasse a gestação em torno da cardiopatia, porque antes de qualquer coisa ele é um bebê, ele é uma criança. Ele não precisava dessa energia, né, mais pesada ali na gravidez. Então, foi esse o nosso pensamento, assim, a gente só quer energia boa, a gente só quer otimismo, e também a gente quer se proteger também, porque a partir do momento que você vai num exame, você cria uma expectativa de, e aí, tá melhorando? E aí, aconteceu um grande milagre e não tem mais nada?
E você ter que contar para as pessoas também, olha, não, Ficar se explicando continua se explicando toda hora, revivendo tudo aquilo de novo. Então foi uma coisa que foi boa, nos protegeu emocionalmente, a gente vivia aquele dia. Mas vocês foram fortes pra isso, né? A gente vivia o dia da cardiopatia, que era o dia do exame do médico, e acabou. Depois era uma gestação normal, como se nada tivesse acontecendo. Tem uma frase que você, né, médica também já deve ter falado, se não falou, ouviu também, né, que eu achava aquilo, que aqui me marcou. Eu não sou da área da medicina, nada, aliás, sou da área de exatas, e aí me marcou. Toda vez que eu perguntava, e aí, doutora, como que tá o Gael? Ela falava, não teve nenhuma intercorrência hoje. Nossa, aquilo acabava comigo. Como assim? Mas ele melhorou? O que eu posso te dizer, pai, é que ele não teve nenhuma intercorrência hoje. Meu Deus do céu. Isso. Mas já é bom, não tem nenhuma intercorrência. Então, mas é uma frase que acabava comigo, porque me deixava... Falar, não, ele tá muito melhor, porque eu queria que ela falasse se ele tinha melhorado 1% ou piorado alguns %, mas não teve nenhuma intercorrência, é uma resposta nula. É uma resposta em cima do muro. Isso é normal? Isso acontece na área da medicina? Acontece. É assim? É assim, isso é protocolo? Dependendo da gravidade que está a criança, isso é uma notícia boa. Ele está estável. Ele está estável. Você sabe que depois que o Pedro nasceu, que operou, ele ficou muito grave. E eu ia para casa, eu não ficava no hospital, porque ele estava sedado, tudo. Então eu optei por passar o dia com ele, descansar à noite. E quando eu acordava de manhã, que eu olhava meu celular e falava assim, ninguém me ligou, então ele tá vivo. Esse era o pensamento que eu tinha, de tão grave que ele estava. E é o que você falou, chegava no hospital, não teve nenhuma intercorrência, dá um alívio, fala, tá, não melhorou, mas também não piorou. Tá, ok. E hoje o Pedro, então pra audiência aí, quem tá assistindo, o Pedro hoje, o coraçãozinho dele funciona por equipamento, e é uma pergunta, e aonde o Pedro mora? Eu acho que ele já passou várias etapas, acho que a Juliana podia contar essas etapas, porque na verdade ele tem 3 anos, ele já passou por muitas etapas. Vou resumir só pra dar um contexto. Então o Pedro, a programação da cardiopatia dele não tem correção, é uma cardiopatia que faz cirurgias paliativas, então o tratamento são 3 cirurgias para tentar fazer ali uma gambiarra dentro do coraçãozinho dele para que ele funcione só com metade do coração. Então é conhecido também como a síndrome do meio coração. Então a programação Então ele possui um coração que ele funciona falho. Só metade, só o lado direito. E ainda o Pedro é um pouquinho mais específico, o lado direito ainda também não funciona. É meio sambado também. Meia boca ali. É meia boca. É meia boca. Então, assim, a programação ele vai nascer, ele vai fazer uma cirurgia com 4 dias, vai fazer uma segunda cirurgia com 4 meses, e nesse tempo vocês vão ficar no hospital, você só vai receber alta depois da segunda cirurgia, e depois, com 3 anos, ele tem que fazer uma terceira cirurgia, para finalizar ali o tratamento paliativo para ele viver com meio coração. Para finalizar a gambiarra ali que é feita em etapas. E daí, teoricamente, ele viveria com essa terceira cirurgia. Com essa terceira até cirurgia até ficar adulto, até não se sabe quanto tempo, né? Sim. Mas a programação é essa, a gente tem muitas crianças que estão nessa situação e que seguem bem com essas 3 cirurgias. Só que o Pedro foi um caso mais delicado, a recuperação das 2 cirurgias foi bem intensas, bem complexas, ele ficou em estado grave nas 2, mas aos trancos e barrancos ele foi indo, fomos para casa, né? Então conseguimos, com 6 meses ele foi para casa, teve alguns desafios, ele ainda teve mais 2 internações no primeiro ano de vida por conta do coração, então o coração ficava fraquinho, precisava voltar para o hospital. Com 9 meses... A doutora falou, olha, não temos mais o que fazer, ele vai precisar de um transplante. Ele tinha 9 meses. E quando a doutora falou, ela falou, olha, você tá no melhor hospital do Brasil, a gente já fez tudo o que podia por ele, o que você pode fazer agora é curtir o seu filho. Foram essas palavras da médica. E nessa hora, sabe o que vinha na minha cabeça? Ela falando e eu na minha cabeça pensando, né? Eu não falei pra ela. Você tá errada, moça. Foi isso, eu falei... Não tenho o que fazer pra você, mas você não acredita no mesmo Deus que eu. Eu creio no Deus do impossível. Você não tem o que fazer, mas quem dá a última palavra é ele. E nisso veio uma outra médica e falou assim pra mim, olha, a gente tem uma nova medicação. Essa nova medicação, ela tá em estudo ainda. Você aceita colocar o Pedro nesse estudo? Eu falei, aceito. Bora. Bora. Pra ontem. Colocamos o Pedro no estudo.
O Pedro só foi lá pra cima, bombou. Nunca mais internou por conta de coração. O coração dele estabilizou. Não, e ele toma remédio bomba de bonitinho. Você acompanha bem ele, né? Eu vejo. Eu fico chocada com ele tomando as seringas todas, né? O pior é acordar de madrugada, com o horário... Meu, muito ele toma remédio dormindo, Mas ele fica em casa? Ele tava em casa, tudo bem, ele passa a maior parte do tempo em casa, hoje atualmente? Hoje não, vou chegar lá. Não, é que ele viveu super bem. Depois dos 9 aos 11 meses que ele entrou nesse estudo, ficou internado até ajustar a dose do remédio, com 11 meses foi para casa. E aí, a partir disso, a vida dele foi normal. Ele tinha atraso no desenvolvimento, mas a gente foi fazendo fisioterapia, fono, ele foi melhorando. Começou a fazer natação, fazia aula de luta. Viajou pra Disney. Viajou muito, a gente passeou muito com esse menino. Fez tudo, uma vida normal. Foi pra escola. Então, ele tinha uma vida normal, ele só tomava remédio, mas o resto era normal. Ok. Só que aí, tava chegando próximo dos 3 anos, né, quando ele teria que fazer a terceira etapa. Então, é de praxe fazer alguns exames, e aí nesses exames detectou que o coração, apesar dele estar super bem, como se nada tivesse acontecendo, o coração dele estava muito fraco. Era praticamente você olhar o exame, olhar a criança e falar, não, trocar os exames, não... Como que o coração tá fraco? É que nem quando olha o meu exame também do olho, fala, meu Deus, quem é essa menina mesmo? Não teria como esse coração tá batendo, era tipo isso. Era tipo isso, o médico tá funcionando na banguela. É tipo o médico que olhasse o exame sem conhecer a criança, acharia que não era ele. Não falaria que era ele. E ele, ótimo, parquinho, brincando, correndo, não cansava. Ele, assim, ele tem o lábio roxo, o dedinho roxo, porque a saturação dele é baixa, normal pra ele. A saturação é baixa? Baixa. A saturação dele, normal pra ele, pra qualquer um, assim, é de 90 a 100 o normal. Pra ele, o normal era de 75 a 85. Então, assim, ele fica roxinho, mas pra ele era o normal, né? Nada que assustasse a gente mais. E a única coisa que você percebia, assim, dele era isso, né? Os labinhos roxados. E ele viajava super bem de avião também, né? Viajava de avião, que é coisa que alguns cardiopatas não podem, por conta dessa questão da oxigenação baixa, mas ele tinha liberação. A gente viajou muito com ele. Vida normal. Vida normal. Esses dias até uma amiga me perguntou, Ju, você sente falta de ter feito alguma coisa com o Pedro por conta da cardiopatia? Falei, não. Tudo que eu queria fazer com um filho que não fosse cardiopata, eu fiz com o Pedro, eu não sinto falta de nada. E você foi super guerreira, tudo. Você não tinha medo. Não tenho medo. Gente, ela viajava sozinha com as 2 crianças, pegava, punha no carro. Eu nunca pus o Pedro na bolha, na falsa bolha que a gente acha que existe e não existe, né? Mas eu nunca pus o Pedro, por quê? O Pedro passou por momentos tão desafiadores naquela UTI, e Deus sempre devolveu a vida pra ele. Então eu falei, quem sou eu pra limitar? Deus devolveu a vida pra ele viver. Então ele tem que viver, ele tem que ser criança, ele tem que conhecer, ele tem que fazer, ele tem que viver. Você nessa jornada, você já... Eu vejo que você fala bastante o nome de Deus. Eu queria entender se você se considerava uma pessoa próxima da sua espiritualidade ou não, e se essa jornada ela te carregou para um cenário diferente, você, Juliana, não olhando para o Pedro, mas através de sim ou não, e como foi? Eu nunca fui, eu venho de família católica, tive formação na igreja católica, mas eu nunca fui religiosa, nunca fui de frequentar. E ao longo da minha jornada de tentar engravidar foi onde eu fui resgatando a minha espiritualidade, fui tentando entender um pouco mais sobre isso. E com certeza o Pedro veio para virar uma chave muito importante, tanto na minha vida quanto do meu marido. E foi aonde tudo mudou mesmo, onde a gente foi percebendo nos detalhes a presença de Deus na vida do Pedro, né? Porque não tem como vivenciar tudo que a gente vivenciou e não ver Deus em tudo. Não enxergar um criador. Não tem como, não tem como. O Pedro passou por muitas dificuldades ali naquela UTI e muitas... coincidências, né, que as pessoas podem falar que foi coincidências, mas a gente vê que não, que é a mão de Deus cuidando da gente no detalhe. Para você ter uma ideia, em uma das intercorrências, ele em estado grave mais uma vez, ali com volta de 2, 3 meses de idade, e eu falo, banheiro da UTI é o muro das lamentações das mães, né, porque nenhuma mãe quer chorar ali na frente do filho, então a gente vai pro banheiro, chora, lava o rosto e volta, né, renovada. E numa dessas vezes eu fui
lá e fiz a oração, acho que mais difícil, mas mais sincera da minha vida. Eu falei, Deus, leva o Pedro, por favor, porque ele tá sofrendo muito. Ele tá sofrendo muito. E se for pra ficar vendo ele sofrer, eu prefiro que o Senhor leve ele, porque eu não vou ser egoísta a ponto de segurar ele aqui sofrendo. Pode levar. E depois disso o Pedro só melhorou. Então eu entendo como resposta que tipo, não, Juliana, é pra ele estar com você, né? Calma que você ainda vai vivenciar muitos milagres. É isso. Eu tenho uma impressão de que nós, muitas vezes, nós queremos brincar de Deus. Será que quando a gente pede para Deus levar alguém também, diante da nossa fraqueza, obviamente não conseguir ver o outro sofrer, também não é um pouco disso, né? Porque nós confiamos, e eu quero trazer essa pergunta, primeiro eu queria ouvir você, Silvia, depois a Ju. Eu quero trazer esse parênteses aqui, eu quero abrir esse parênteses em cima do que ela disse, porque eu já refleti sobre isso algumas vezes. Já perdi meu pai com câncer também, nessa jornada toda, e num dado momento a gente falava assim, é muito sofrimento. Mas se o bem mais precioso, falando de Deus, se o bem mais precioso que Deus te deu, cabe a mim pedir que ele leve o bem mais precioso que ele deu para a vida de alguém? O que você acha disso, Silvia? Eu acho que, na verdade, quando a gente pede isso, não sei se eu tô enganada, a Juliana pode me falar depois, mas na verdade não é que a gente tá pedindo, acho que a gente tá pedindo que faça o melhor para a criança, né? O que é melhor? Olha, deixa bem claro, eu pedi pelo meu pai, porque de fato você vê um homem andando de joelho também não é uma jornada fácil. É que na verdade quando a gente sabe que não tem solução, mas eu me perguntei sobre isso já depois. Será que eu também não estava sendo que a gente um pouco meio egoísta? Será que eu também não estava sendo egoísta e pedi e falar, não, leva? Mas quem sou eu? Na verdade, a gente pede muita coisa pra Deus que na verdade a gente nem sabe se é o que Deus tem pra gente, né? Eu acho que, por exemplo, eu fiquei 13 anos tentando engravidar. 13. Eu fiz 6 fertilizações in vitro, tive um aborto. Só que quando eu consegui engravidar, foi no melhor momento da minha vida. Não poderia ter se eu tivesse tido antes, eu teria passado muito perrengue. Analisando hoje a minha vida, né? Uhum. Minha situação financeira, minha situação de onde eu morava. Contexto geral. O contexto de tudo. Não ia ser bom. Não ia dar bom. E Deus me deu no melhor... o tempo, né? O Deus me deu no melhor momento. Até me arrepia, cara. Assim, porque, tipo, Deus sabia os momentos certos, que eu podia curtir ele, que eu tava no momento bom da minha vida, que... Sabe? Então, assim... às vezes a gente quer, e na verdade não dá, entendeu? Não é aquele momento. Então, na verdade, a gente tem que esperar. A Juliana fala muitas coisas assim, a gente tem que descansar, né, Ju? Eu acho que a grande lição de tudo isso é que a gente faz a oração, né? Que seja feita a vossa vontade, né? Não, assim na terra como no céu, né? E não a nossa. Não ficar brincando acho de que Deus, é isso. Né? Eu acho que a gente, quando a gente faz essa oração, a gente tem que realmente entregar e confiar e saber que Deus tem o melhor caminho pra gente. Se fosse pro Pedro ter partido naquele dia, ou pra ele, né, ter ficado, Deus sabia ali o que era melhor, né? E acho que essa oração foi mais nesse sentido, assim, de entregar e falar, olha, eu tô aqui pro que o Senhor quiser. E o quanto ele viveu lindamente, né? Assim, bem, e quanto você curtiu ele, quanto ele... então, até ele ficar agora nessa situação e hoje, hospital, eu tenho certeza que se hoje o Pedro partisse, ela ia ter certeza de que ela proporcionou os melhores momentos da vida dele, assim, né? Então, assim, ele partiria com a certeza de que você fez tudo o que ele poderia ter feito. Então, assim, acho que isso que é legal, a gente... É o presente. É o presente. Ninguém vive... A gente tem que ter o agora, né? E agora acabou, e acabou. A futura Deus eu tenho uma pergunta bastante capciosa, e eu julgo que ela seja capciosa, porque eu demorei para encontrar, eu demorei para sentir isso. Talvez não seja esse momento da Ju, não sei se foi o seu, mas eu vou perguntar primeiro pra Ju dessa vez, porque Sim. Eu não quero nem dar tempo dela pensar dessa vez. Eu não quero nem dar tempo dela pensar. Olha só, essa pergunta é bem desafiadora. Você consegue ser grata
por tudo que aconteceu com o Pedro. Com certeza. É uma virada de chave de você perceber que quanto mais você agradece, mais bênçãos você recebe, porque a gratidão não pela vida dele. É fundamental. Pelo que aconteceu com ele. Eu vou reformular minha pergunta. Ser grato pelo que aconteceu com ele, não pela vida dele, porque pela vida dele, obviamente... Se não fosse a forma como tudo aconteceu e tudo que aconteceu com ele, não teria gerado a transformação que ele gerou em mim, no meu marido, na nossa família, e não só isso, ele não teria alcançado tantas pessoas quanto ele alcançou através das redes sociais. E quantas crianças ele pode estar ajudando. Tanta transformação que ele gerou em muitas pessoas. Então eu recebo mensagens de pessoas que falavam, eu não acreditava em Deus, passei a acreditar através da história do Pedro. Eu me curei, coisa muito forte, eu me curei de uma depressão através da história do Pedro, já recebi mensagem nesse nível. Eu voltei a dobrar joelhos e fazer oração. O que é meu problema, E fora quantas crianças cardiopatas a gente foi capaz de levar ao caminho, aos médicos e a chegar e a salvar através da história do Pedro também. Ele tem uma missão aqui na Terra, Ele tem uma missão gigante e eu acho que eu sou só um instrumento dele, sabe? Que ele ainda é muito pequeno para entender tudo isso e eu vou guiando e ajudando ele da melhor forma possível. Então, assim, até já gravei um vídeo falando sobre isso. Se hoje você pudesse voltar atrás, você escolheria o Pedro ter vindo sem cardiopatia? Não. Senão a gente não teria tido essa transformação tão grandiosa que a vida do Pedro proporcionou. Ô Douglas, a gente tem uma missão aqui nesse podcast, porque assim, agora o Pedro tá na fila do transplante, né, hoje, e a gente tem uma luta, a Juliana tá com essa luta muito forte nas redes sociais. Eu tenho acompanhado um pouquinho. A gente tá muito engajado na verdade não tem o que fazer, né, não é uma campanha de doação de dinheiro, nada disso daí, é bem diferente do que acontece por aí quando tem uma criança que precisa de um tratamento específico. A gente precisa, na verdade, de uma conscientização da sociedade da doação de órgãos infantil, porque é um tema muito delicado. É um tema que é difícil falar, né, porque acho que a Juliana pode falar um pouquinho, né, a gente está tentando conscientizar as pessoas da importância de se falar sobre isso na nossa família, porque a gente tem que falar que é doador de órgãos para quando a gente puder doar, acontecer isso na nossa família, a gente ter essa noção do que fazer, né, porque a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai partir, né, dessa vida, porque é assim que é a vida. É a única certeza de todas. Então, se a gente puder permanecer na vida de alguém, né, um pedacinho da gente, a gente continuar vivendo, né, a gente pensa, eu continuar vivendo. Eu acho que é até além disso, né, é uma questão uma questão não só humana, mas eu penso que é uma oportunidade, é uma chance. Porque imagina, dá uma chance para alguém. Porque imagina o seguinte, se nós falamos que, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, se nós estamos falando que o bem mais precioso que Deus nos deu foi a vida, se eu tiver a chance de prolongar o tempo desse bem mais precioso de uma outra pessoa... É aí que você esbarra na gratidão. Se você tem gratidão pela vida que você teve, por que não abençoar o outro com mais um pouquinho de vida, não é? E eu falo sobre gratidão em todos os episódios, todos eles, mas eu entendo e eu queria ouvir, aliás, você consegue ser grata por ter só 10% da sua visão? Muito, eu consegui tudo que eu tenho hoje por conta disso, porque eu acho que se eu não tivesse esses 10%, eu acho que eu não teria lutado do jeito que eu lutei. Não seria a Silvia que é hoje. Seria, Eu acho que isso me fez transformar também o meu jeito de ver o mundo, de ver as pessoas, eu sou totalmente diferente. Você vê, você não enxerga. Eu acho que eu não seria Silvia. O trocadilho serve, mas eu acho que para quem tá ouvindo, para bom entendedor, minha palavra basta. Você enxerga muito além. Né? Muita gente faz pra mim. Não é a limitação física que te coloca essa barreira. E eu acho que você, né, conhece a sua história e você foi além. Falando ainda um pouquinho dessa gratidão, eu penso que é uma jornada
é uma jornada vitoriosa alcançar essa gratidão. Sim. E eu entendo que essa gratidão, ela vem através da dor e do deserto que a gente vive, sim ou não. Se você acredita que a pessoa consegue alcançar essa gratidão sem passar pelo deserto dela, porque cada um vai ter o seu próprio deserto, sua própria história. O que vocês acham? Começar com a Ju. Eu acho que assim, tem aquela velha história, a gente só aprende na dor, né? Mas eu não concordo 100% com essa frase, porque tem pessoas que realmente aprendem na dor, mas tem pessoas que se amarguram com a dor, né? Então eu acho que a dor, ela vem pra te provocar. E é você que escolhe se você quer aprender com essa dor ou se você quer se amargurar com essa dor, né? Então, nesse processo, além de aprender, você aprende muito sobre gratidão também. Então, acho que é uma forma que te impulsiona, sim, a querer aprender e a se tornar mais grato. Mas a gente também aprende com amor, né? Então, assim, talvez por sermos seres humanos, né, falhos e pecadores e muitas vezes cabeça dura, a gente pena um pouquinho mais para aprender no amor, né? Às vezes a dor te provoca um pouco mais. Mas sempre acho que é uma escolha, né? Aprender ou não com a dor. E o que você acha disso, Silvia? Ai, é difícil, né, falar, mas eu acho que... Na verdade, acho que a dor motiva. Pra mim, a dor me motiva. Eu sou muito parecida com a Juliana nisso, no sentido de, assim, eu brinco que eu choro meia hora. Depois eu já falo, o que eu vou fazer agora com isso? Como que eu vou resolver? Porque só não tem solução pra morte. O tempo de ressignificar é o que faz uma pessoa ser diferente das outras. Não é a dor, porque dor é dor, eu falo que não se compara a dor. Eu tenho duas opções, né? Tenho duas opções. Eu posso sofrer com aquilo, né? A gente tem que escolher. Eu posso ficar sofrendo dias e não fazer nada, ou eu posso resolver aquilo e partir pra outra. Então, eu sempre falava assim, não deu certo. Igual nas fertilizações in vitro que acontecia. Não deu certo. Mas o que eu posso fazer agora? Mas tem solução, Eu brinco que eu ia esperar ser mãe até os 60 anos, com o óvulo, com o que fosse. Eu não ia desistir nunca. Ia dar um jeito. E tem gente que faz... Eu conheci uma médica agora que eu fui fazer um exame, ela falou, não, eu tentei uma vez, não quero nunca mais passar por isso, não, pelo amor de Deus. Então a pessoa fica tão mal de não ter conseguido, a frustração é tão grande que ela desiste. E eu sou daquelas que não desisto nunca, de nada. E você teve uma gestação tranquila? Super, graças a Deus. Tudo certo. Uhum. E aí nasceram... Os dois. Foi tudo bem, graças a Deus. O seu veio dose... O segundo foi rápido, eu já engravidei de boa, que já tinha embrião congelado, mas o Luiz demorou. Até hoje eu me emociono, assim... É doido, assim. Ele pra mim, quando ele faz aniversário, pra mim é engraçado. Não é só a vida dele que eu comemoro, é tipo assim, o fim do meu sofrimento. É doido, assim. Parece que é aniversário da minha conquista, sabe? Daquilo que eu queria muito. É doido, é um sentimento. Eu sempre me emociono com ele, assim. É um desafio pra nós, eu me coloco nesse trio aí, porque eu olho o Gael e eu tenho a Maia, minha filha mais velha. Ela não passou por processo nenhum de dor, assim como ele passou, e eu não passou pelos desafios que ele passou, obviamente. Ela teve uma gestação saudável, tudo mais, enfim. Todavia, eu vou falar como eu penso e queria saber a opinião de vocês. Hoje o Gael, saudável, faz tudo, enfim. Mas eu luto para não deixar que aquela memória e aquela dor me faça agir de uma maneira que eu transforme ele numa pessoa fraca, pelo próprio sentido da pena e da dó e do cuidado que acaba, por vezes ou outras, sendo um cuidado e um sentimento diferente. Às vezes eu tenho esse sentimento com o Luiz diferente, mas não é de dó, mas é é uma coisa assim, tipo... É maluco isso. É como se fosse É o gatilho. É uma coisa doida, assim, é um amor, parece que... É o gatilho. Eu não sei explicar, é o gatilho. É difícil. Você volta, né? Volta rápido. Às vezes eu me culpo, porque do Luca, eu tenho um sentimento normal, de maternidade normal, não é uma coisa tipo... Uau! Tipo, nossa, parece que tudo já aconteceu, já não é mais normal, já tudo, já não é... é doido isso, eu não sei se a Ju sente isso no segundo filho. Agora você, Ju, olhando ainda o Pedro ainda na luta, ainda na vitória, ainda da forma como ele está, e ouvindo esse meu pensamento, isso é um pensamento meu particular. Eu queria saber como que você consegue
transbordar essa força para ele. Tem isso também. De maneira que você não ligue, ainda vivendo a situação, porque você não passou por ela, você ainda tá vivendo ela. Vivendo ainda. Então, como que você exerce essa força dentro dessa jornada? Porque você tem que passar força para ele, não adianta querer passar fraqueza, porque não adianta, ter dó não vai resolver. Nossa, é desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente quer que eles não sintam nada, a gente também tá criando um ser humano, né? Então a gente precisa também educar, né? Então às vezes você precisa ser um pouco mais firme, mesmo estando no hospital, você precisa educar, porque a gente acredita que ele vai sair dali, vai ter uma vida e vai ser um ser humano, um adulto e precisa também ser educado, né? Então é desafiador achar esse equilíbrio. Gente, deve ser difícil. Esse equilíbrio. Mas falando em relação à força, eu sempre penso assim, poxa, a criança, ela tem os pais como porto seguro, né? Então, por mais difícil que seja pra mim, tá olhando e vendo tudo aquilo, eu tenho que ser forte ali pra ele, porque se ele olhar pra mim e eu tô desesperada, acabou, ele tá sem porto seguro. E aí? O que vai ser dele, né? Então, ali na hora eu sou forte, eu sou firme, tá tudo bem, e eu dou força pra ele, falo, filho, você é forte e corajoso, você vai tomar, eu falo picadinha do amor, agora é a hora da picadinha do amor, mas você é forte e corajoso, ó, segura na mão da mamãe, confia. Então, assim, eu nunca minto pra ele, vai doer, isso vai doer. Não, isso aqui não vai doer, isso aqui é só uma pomadinha, não dói. Então, assim, ele aprendeu a confiar também, né? Então, é isso, assim, é muito de eu ser o porto seguro dele. E ele sente dor hoje? Não. Ai, que bom. Não. Eu tenho outra pergunta bastante interessante, porque o objetivo desse projeto é a gente trazer mensagem de novo dia para quem assiste. Então, eu fico tentando imaginar como seria o universo de uma mãe que esteja lá do outro lado, está passando por isso. Eu sei que você é influencer aí e já empreendeu também e tudo mais, ou ainda empreende. Você pode falar um pouquinho sobre isso se você achar que é conveniente. Mas o ponto alto dessa minha pergunta é: nós entendemos que, além de tudo isso, você tem que ser mulher, esposa. Eu queria entender qual a mensagem que você poderia trazer para quem está te assistindo, em que momento que a mãe deve dividir isso. Porque já é uma jornada desafiadora para a mãe, isso eu falo por experiência própria, é uma jornada desafiadora da mãe, muitas vezes segregar, se é assim que eu posso chamar, porque eu acho que por toda a minha jornada nesse podcast aqui, eu entendo que isso aconteceu por muitas vezes, e isso não é exclusividade de uma ou duas pessoas, aonde a mulher, literalmente ela vira uma mãe 80% e vira uma esposa 20%. E eu sou o único homem aqui no meio de vocês duas. Então eu vou trazer a minha experiência própria e também de tudo que eu já escutei aqui. Eu queria que você trouxesse agora uma mensagem mulher. Essa mulher empreendedora, influencer, mãe do Pedro, e que ainda encontra o caminho para manter esse relacionamento. Ela consegue trabalhar saudável. No meio de tudo isso. Ela encontra formas e trampa ainda, o negócio é louco. Dá um trampo ainda. É isso. Não, ela trabalha lá. Conta, Ju. Conta aí pra gente. Assim, acho que para toda mulher equilibrar todos os pratinhos é desafiador, isso é de fato. Mas eu acho que a partir do momento que você tem um filho que tá com uma demanda, assim, maior, é muito a parceria do casal. Acho que isso conta muito, assim. Então, além de ser, né, marido e mulher, nós somos parceiros de vida. Então, a gente entende essa história com o Pedro como uma missão que nessa fase da vida é o foco, né? Então, a gente tá ali praticamente 100% pelo Pedro. Eu tô de segunda a sexta com o Pedro, meu marido tá de sábado e domingo com ele, né? Porque eu preciso ver a Laís também de final de semana. Então, a gente, hoje o foco é a vida do Pedro, né? E a gente super entende que isso é uma fase e que vai passar. Isso é um combinado? Isso. Eu vou um pouco mais... E vocês se encontram nesse meio termo, no almoço, uma coisa assim. Nas trocas, né? Nas nossas trocas de plantão. Às vezes, quando o Pedro tava fora da UTI, né? Que hoje ele tá na UTI,
a gente ainda conseguia de vez em quando ter a ajuda de uma babá, e aí a gente conseguia ter os nossos momentos juntos. De casal. Mas a gente é muito, muito parceiro em relação a isso. Então a gente entende a fase. Não é bem um combinado, é uma coisa que a vida foi levando e a gente foi dançando junto. Porque alguém tem que ficar com a criança durante o dia. E dá certo. Quem fica à noite? Ele? Eu que fico. De segunda a sexta a sexta eu fico direto. De noite. Isso por algum momento na sua cabeça, eu só fico aqui jogando pimenta, tá? Uhum. Eu falo isso, de verdade, eu falo isso, gente, porque eu também vi aqui, né, nessa jornada da primeira temporada, uma série de relacionamentos acabando nessa fase. Isso, tá? A maioria. Então, não necessariamente, eu queria deixar isso bem claro pra ali. Geralmente os homens pulam fora, tá? Isso. Então, eu quero deixar bem claro pra audiência ali, olhando na câmera lá, tá? Que isso não é uma regra. Mas a Por maioria isso que eu pula fora. perguntei do combinado, Isso. porque o combinado não sai caro, mas não muitas funciona. vezes ele fica subentendido. Não funciona. Na verdade, Eu não pode ser combinado, tem que ser uma coisa do coração. É Não, isso. tudo bem. Isso. Mas muitas vezes, entender o coração do outro é julgamento nosso. Sim ou não? Sim. A gente. E às aí vezes eu a maioria dos homens não entendem isso, gente. Eu vejo isso não só no caso, nas mães. A Juliana é uma mãe atípica, né? Porque ela tem uma criança deficiente. Mas a maioria das crianças deficientes, as mães atípicas perdem muito Relacionamento. Sim. porque os pais não aguentam. Na verdade, geralmente os homens não aguentam a barra. A pressão. Eles pulam fora. Eles pulam fora. Pulam. A maioria das vezes. Eu vejo muito casamento acabar. Eu vejo também nos hospitais, essa é a realidade, infelizmente. Aí eu vou voltar com uma outra pergunta. Porque eu gosto dessa. Isso, eu tenho certeza que isso vai fazer. Se não servir hoje, mas no futuro vai servir pra vocês. Eu sou o único homem aqui. Então eu sou o lado de lá. Uhum. E vivi essa jornada que vocês viveram de uma outra forma. Como que eu vou pensar bem pra fazer. Eu vou colocar as palavras da maneira correta aqui. Vocês acreditam que esse combinado que fica. Vamos chamar de combinado. Que fica ali intrínseco dentro da relação e dentro do amor que se vive através da própria dor, inclusive. Vocês acreditam que isso seja, eu vou ser bem direto, o suficiente para o casal? Olha, Assim. você sabe que eu vi uma analogia uma vez sobre casamento e eu achei fantástica. O casamento, ele não pode ser um jogo de tênis, que tá um ali atirando contra o outro e tentando se salvar. O casamento, ele tem que ser um jogo de frescobol. Então, ali um de frente pro outro, um tentando segurar a bolinha do outro. Então, eu vejo muito isso, como essa parceria, como num jogo de frescobol. Então, isso mesmo. A peteca não pode cair, A peteca não pode cair. Então, meu marido tá ali segurando, porque eu parei de trabalhar depois do Pedro, então ele tá ali segurando as pontas do lado financeiro, né? Claro, eu trabalho como influenciadora, mas não é a renda familiar, né? Não contribuo para a renda familiar. Então ele precisa ali estar trabalhando o lado financeiro da nossa família. Para prover, justamente, porque hoje a gente depende de um bom plano de saúde, que a gente sabe que não é barato, então ele precisa ser o provedor. E do outro lado eu tô ali segurando a parte emocional e a parte de cuidados com a família, né? Então, assim, cada um tá fazendo o seu papel ali nessa fase, né? E juntos dá muito certo, né? Eu ainda tô achando tudo isso muito bonito, mas eu ainda queria ir mais fundo. Eu ainda queria uma mensagem. Porque eu sou o homem aqui. E eu queria de verdade, gostaria de ouvir. Que na verdade, você tá aqui do meu lado, louca pra poder falar. Não, que na verdade acho que tem muitas flores. Sabe, né? Na verdade eu já entendi. Vamos falar o papo reto. Você sabe por quê? Porque em algum momento, com certeza, passa alguma coisa na cabeça de vocês. Eu não tô aqui julgando, tá? Você vai dizer pra mim se sim ou se não, Silvia. Você pode falar também, Ju. Porque em algum momento passa alguma coisa. Pô, será? Eu vou fazer pergunta pra você. Você no papel do marido dela. Olha lá. Você no papel do marido dela. Aí sobra pra mim, Você ia segurar a barra? Então, vamos lá. Eu passei... Porque se você tá perguntando muito, deve ser difícil pra você. Então, normalmente esse podcast, eu falo que ele traz muita
muita resposta para a vida nossa, inclusive, que estamos aqui desse Sim. lado, porque nós trazemos muitas vezes nessa mesa a nossa própria dor. Porque eu acho que mais do que um combinado, do que você tá falando, mais do que combinado... Veja bem, esse combinado ele é entre linhas, tá? Sim. Não é uma coisa... Mas eu digo assim, mais do que isso, eu acho que vai muito além, vai muito da personalidade do casal e do quanto eles tinham de conexão, porque assim, na verdade, muitas pessoas que já não se dão bem, que já não tem essa parceria antes de um caso desse... É só a gota d'água, né? É só a gota d'água. Então vai muito pra mim, vai muito da relação que você construiu no seu relacionamento. Eu vou dar a minha... Você me perguntou, eu vou falar como homem. O homem, até ele tem um instinto e uma forma de enxergar as coisas diferente da mulher. Primeiro de tudo, o homem, ele raramente vai abandonar a família. A família... Gente, ó... Pega lá, vou mandar esse recado direto aqui. Se alguém não concordar, depois pode me tacar pedra lá na rede social, não tem problema nenhum. Eu vou falar como homem aqui. O peso da família pro homem é maior do que o peso da mulher. Será? Não será. Eu tô falando, eu sou homem. Isso não é uma opinião pessoal minha. Peso de sustento? Ninguém vai ter, talvez poucos vão ter coragem de chegar aqui num podcast e falar isso. Eu tô falando pra vocês. O peso da família dele é maior do que você. O peso do seu marido, da família dele, certamente é. Não sei se... É uma pergunta bem capciosa e eu não posso fazer julgamento e nem ficar dizendo que é. Eu até me equivoquei, vocês me perdoem. Mas assim, de uma maneira geral, vamos colocar aí uma grande porcentagem, não vamos dar nomes aos bois, mas o peso da família pro homem é uma coisa que vocês não têm ideia. Ele dorme e morre pela família. Mas ele não dorme e morre pela esposa dele. Mas não é a família? Não. Esposa? Não. Ficou confuso? Não. Ficou confuso? Pois Você bem, diz os então eu vou filhos? desenhar. Não. É o todo. São Pai, todos. mãe, tudo. Não, é o todos. É a equipe. O homem, ele morre pela equipe. A equipe é você, os filhos. Todos eles juntos. Não existe só você ou só os filhos. Existem todos. Todos são a família. Então é o todo. Quando ele começa a pensar na Silvia, mulher, por que você acha que muitos casamentos acabam e logo depois do que acontece, o homem casa de novo e constrói uma nova família? Por que você acha que acontece isso? Porque ele vive pela família. Ele não necessariamente vive por você. O que eu acho e penso que uma vez numa comunhão e num casamento, sim, deveria, tá? Essa é a minha opinião pessoal agora. Mas não é isso que acontece. A cabeça do homem, ela funciona muito diferente. A mulher, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês com relação a isso, porque isso aqui é pimenta, mas é bem delicado. Já a mulher, ela vive e morre pelo filho, que é uma coisa assim que transcende qualquer coisa do planeta, mas em algum momento ela vai olhar, ela não tem a mesma percepção da família do todo. Ela segura todos os pratos ali, ela segura todos os pratos, mas numa separação ela fica do lado do filho dela e ela não tá nem aí pro que acontece pro cidadão. Por quê? Porque o filho dela é o filho dela, tem aquela coisa da maternidade, do laço, isso eu concordo. o laço inclusive físico. Sim. Então esse laço, ele já existe dentro do casamento. Agora eu quero ouvir de vocês se vocês têm essa percepção ou não, e se em algum momento vocês já pensaram nisso ou não. Ai, caramba, ficou um silêncio aqui, ô Dininho. Tá difícil pra você, Ju? Entrou, agora é aquele horário que tipo entrou uma... Chama a vinheta. Chama a vinheta, solta a vinheta do podcast. Você já pensou sobre isso, Não, Ju? nunca tinha parado pra fazer essa analogia, assim, Porque do talvez... homem enxergar tudo como uma unidade, né? Ele enxerga como uma não unidade. separado. E a mulher, sim, é separado. Eu acho que, assim, a gente tem, quando a gente casa, a gente tem aquele amor por aquele homem, e a partir do momento que nasce o primeiro filho, parece que fez assim, ó. Separou. Segregou. É de fato isso. Apesar de não ser
E eles correto, né? Mas e eles não têm uma visão que ama o filho, é verdade? Eles têm aquela uma coisa visão dos dois, geral, é a família. Eu acho que eu vou concordar com você, é isso mesmo. Nunca tinha parado pra pensar assim. Faz sentido. É porque a gente fica focado no filho. Eu entendi o que você tá Você entendeu? Sim. Entendi. E vocês entenderam onde Mas eu vejo muito assim, isso falando do meu casamento. Agora eu enxergo isso que você falou, assim, sim. Tudo o que o meu marido faz é pensando na família. Então, assim, poxa, ele tá lá no hospital com o Pedro, claro, tá cuidando do Pedro. Mas por que ele tá lá? Pra eu poder estar aqui, né? Então é pensando num todo. A né? árvore... É pensando num A todo. árvore é mais importante do que o fruto. E para o homem, essa árvore ele tem um peso. E eu vou falar isso para vocês de todo o meu coração aqui, porque a gente tá chegando aqui, já tá quase dando 1 hora a nossa conversa. De todo o meu coração, acho que esse é o peso alto do nosso podcast Mensagem Novo Dia. O homem, ele tem um peso da árvore, mas um peso da árvore, que vocês não têm uma noção. E aí é muito. E essa é a parte mais triste do que eu vou dizer agora, em alguns casamentos, não todos. Com tudo isso, olhando para essa árvore sendo tão pesada, alguns homens ainda conseguem ter algum relacionamento fora do casamento. E aí você vai falar para mim, pô, como que ele consegue fazer isso? Como que ele tem a capacidade de fazer isso com uma árvore tão perfeita? Com uma árvore tão perfeita. Essa divisão na cabeça do homem, se ele não tiver muito centrado, com a mente muito no controle, ele faz isso gratuitamente sem misturar outros frutos com aquela árvore. É muito complexo. A mulher não tem essa capacidade, o homem tem. É porque a gente trabalha com... O homem tem, infelizmente. E então o homem tem que ter, literalmente, a mente muito no lugar, o autocontrole a todo momento, literalmente vigiando todos os dias, todas as horas, para que esta árvore seja tudo para ele. Para que não precise encontrar frutos em outros lugares. Mas que isso é uma tormenta e que isso passa. A decisão cabe a ele fazer ou não. Mas o pensamento existe. E é esse pensamento... Desculpa, tá? Aqui a gente não tem freio. Esse pensamento de merda, a mulher não tem. A mulher é uma bênção. Pelo menos não a maioria. Não numa situação dessa. Não numa situação daquela. A mulher não consegue ter essa capacidade... Desculpa, de merda. E você sabe entende? Que o homem, ele passa por isso. Eu entendo o que você tá querendo dizer, porque eu acho que tem muitos relacionamentos que acabam no sentido de que a Juliana tá lá passando por um estresse no hospital. E daí o marido, não, eu tô lá fora, vivendo a minha vida. A vida tá seguindo. Oba-oba. Entendi o que você quer dizer. Aí você pergunta pra mim, a árvore pra ele é menos importante por conta disso ou não? Não. Aí você fala, puta, que merda, né? Puta, por que você tá me falando isso? Gente, eu não tô aqui julgando, eu não estou aqui colocando pulga atrás da orelha de ninguém, mas eu estou aqui me posicionando como homem que já fui casado, não sou mais, mas já fui casado, vivi uma relação de 20 anos, tive 2 filhos, então eu vivi essa jornada, tive filho internado, vivi a questão da dor e tudo mais, e trabalho numa outra área que vocês também conhecem, que eu só lido com gente bonita o dia todo. E eu, verdadeiramente, durante esse período, hoje eu estou numa outra relação, muito bem, graças a Deus, mas durante essa outra relação anterior, eu de verdade, eu consegui fazer com que a árvore fosse tudo pra mim. Mas o desafio é gigantesco. É gigantesco. E falar pra mim assim, você nunca pensou? Eu falei, sim. Claro que pensei. É uma escolha. Alguma vez? Escolha diária, né? Alguma vez? Diária. Inúmeras vezes. E com certeza o marido dela escolhe diariamente essa árvore. Claro, assim como o seu, assim como eu escolho hoje. Então, mas e não é uma situação fácil, porque igual a gente tá falando, não entendam que é fácil. Os homens não têm essa capacidade emocional, na verdade. Os homens que conseguem o emocional numa doença, né, Ju? Acho que você pode perceber, não sei essa diferença do seu marido, como que ele lida ele lida diferente? Ele fica mais angustiado? Como que ele lida com
o diagnóstico? Qual foi a diferença de vocês que você achou? Você achou ele diferente? Eu acho que agora sim, é totalmente diferente de quando o Pedro era bebê, porque eu acho que a relação pai é construída após o nascimento, né? Diferente da mãe que já vem nutrindo aquilo desde a barriga. Então, quando ele era bebê, era um sentimento, agora não. Agora a gente teve uma vida com o Pedro, né? São 3 anos vivendo com o Pedro, e ele ali fazendo o papel de pai diariamente, né? Então ele construiu uma relação, né? Então para ele agora é muito mais difícil. Tudo é muito mais desafiador, assim, todo o processo que passa pelo Pedro. E você tem que acalmar. Eu sinto que hoje eu tenho que às vezes pôr até um pouco do meu sentimento de lado para ajudá-lo, para ser a força da família, né? Nesse lado emocional. Então eu falo que a mulher tem uma capacidade da chavinha do liga e desliga. Ela é a única que tem a chave, ela pode ligar e desligar a chave da autorresponsabilidade. Eu acho que até por isso que essa árvore é tão importante para o homem. A chave da autorresponsabilidade, preciso ligar. Pum, vou lá, preciso trabalhar para ajudar. Legal. O homem está provendo, está tudo bem. Pum, desligo e deixo ele prover e deixo ele fazer o que ele deve fazer, que é o papel dele. Sim. Ponto, legal. Opa, precisou. Tá doente, ficou desempregado, aconteceu qualquer coisa. Liga a chavinha da autorresponsabilidade de novo. A mulher tem essa capacidade de ligar e desligar. A do homem nasce ligada pela própria sociedade, pela própria família, e é o que deveria ser, pelo menos nos dias de hoje, coisa que já não tá acontecendo, mas deveria estar ligada direto. A chave da autorresponsabilidade. Além dele ter a responsabilidade sobre ele tem a responsabilidade sobre a árvore. E os frutos que vêm das árvores, da árvore, né? Então, uma coisa que eu vi que causou um certo silêncio aqui, eu vou deixar uma mensagem de novo dia, de verdade, fala, Silvia, fala. Não. Eu sei que você tá louca pra me perguntar alguma coisa. Pode falar. Não, eu só queria que, eu não sei qual que é a mensagem de novo dia que você vai passar agora, mas eu queria que a Ju também deixasse uma mensagem muito importante de novo dia, de esperança, e eu acho que eu queria também que a gente pudesse, que ela falasse um pouquinho sobre essa questão da doação de órgãos. Acho que eu queria dar a palavra para ela, porque a gente falou pouco sobre isso. Justíssimo. Eu acho que eu queria que ela falasse muito sobre isso, porque foi um dos motivos que eu trouxe ela aqui, porque eu quero muito divulgar essa causa. E eu acho que eu queria fazer um apelo, né, aí para todo mundo, pra gente não perder também essa veia. Essa veia, porque assim, essa mensagem de esperança mesmo, de um novo dia, de que a vida continua. E acho que a gente depende muito da gente, de um sim nosso. Né? O Pedro tá hoje dependendo de um sim das pessoas. Então, eu queria muito que a gente divulgasse isso e que a gente dissesse sim à doação de órgãos. Então, se a Ju pudesse falar um pouquinho. Ju. Tá. A palavra é toda sua, a bola está com você. Porque daí vai acabar o sofrimento da família toda. Isso, vamos voltar. Vamos voltar para a luz aqui, né? A gente às vezes acaba, muitas vezes, sendo algumas coisas, Ju, e Silvia também. Eu tenho uma posição aqui, como host aqui dentro desse projeto, de ser o mais realista possível diante de toda dor. Sim. Porque se eu também, de certa forma, embarcar nessa dor, eu não consigo trazer mensagem de novo dia para quem tá passando a dor do outro lado. Eu sei. Então eu tenho que atropelar a dor. Sim. Então, se por alguma razão a audiência ou vocês enxergaram alguma coisa que foi dita aqui de uma maneira um pouco mais incisiva, podem ter certeza que, com toda a honestidade do mundo, olhando para esse projeto de realmente força. Porque no outro projeto, e eu vou passar a palavra para a Ju nesse instante, no outro projeto, eu chorei muito nessa mesa. Demais. Trouxe morador de rua, trouxe pessoas com problema de bulimia, ex-funcionário meu que depois virou meu amigo, tentou suicídio 3 vezes. E passou por cima de tudo isso, pessoas que acabaram relacionamentos. Cara, eu ficava acabado com tudo aquilo. E eu prometi pra mim mesmo e ouvi isso de um espectador. Se a mensagem é trazer uma mensagem de novo dia, você precisa ser mais forte. É isso. Então eu tô trazendo essa força aqui hoje, de verdade.
E acho que a força é que vai dar certo e a gente precisa divulgar. Que assim, que há esperança depois do transplante, sabe? Então, assim, essa força da mulher, essa força da mulher superar tudo isso que eu disse aqui, até inclusive algumas coisas. É só uma fase. É só uma fase, inclusive coisas aqui que são pensamentos meus, pessoais, como homem, e a mulher passa por tudo isso. Então a mulher, ela tem uma capacidade, uma força, uma áurea, um negócio, e não é à toa que a gente tá aqui nesse projeto falando sobre elas, e a Juliana representando elas aqui hoje. Empreendedora, mãe, filho passando pelo desafio, esposa, influencer. Mãe de 2. Mãe de 2. Tem papagaio também? Cachorro, gato. Não dá, né? Mas é da mãe Não dá, né, Ju? Não. Dá? Eu acho que assim, só contextualizando, então o Pedro, ele deveria fazer a cirurgia com 3 anos, não pôde fazer, porque o coração ficou muito fraco e foi indicado o transplante, né? Então ele, a partir do momento que foi indicado o transplante, ele ficou em casa ainda, ele estava bem. Em janeiro desse ano que ele não ficou bem e precisou ser hospitalizado e bateu o martelo de que ele teria que ficar esperando o transplante internado, né? Então ele não tinha mais condições de ir para casa. Só que ele estava se mantendo bem, com remédio na veia para o coração bater, mas estava bem, passando o dia bem no hospital, brincando. Lá no hospital tem brinquedoteca, então ele ia, passava o dia inteiro na brinquedoteca. Tava, apesar de estar no hospital, uma rotina normal. Só que agora, no dia 25 de abril, ele teve uma parada cardíaca súbita. Ele acordou bem, feliz, brincando. Após o almoço, ele não se sentiu bem. E do momento que ele não se sentiu bem até a parada cardíaca foram em torno de 5 minutos. Foi tudo muito rápido. Ele tinha sido avaliado por 2 médicas 1 hora antes e ele estava bem. Então foi um momento muito desafiador, muito. Ele foi reanimado e foi às pressas para o centro cirúrgico para ser colocado em ECMO, né, que é uma máquina que faz o papel do coração e do pulmão, só que é uma máquina temporária. Então, ele precisava ir para uma máquina que fosse mais de longa permanência, né? E você já tinha pedido pro plano, né? Isso, a médica dele já se antecipou, uns 20 dias antes ela já tinha pedido autorização para o meu plano de saúde, porque é uma máquina cara, nem todo plano de saúde autoriza. Inclusive, infelizmente, o SUS não disponibiliza essa máquina, então é uma coisa só do particular mesmo. E meu plano de saúde, nesse dia que ele precisou, negou, liberou a cirurgia, mas não liberou o material. A gente ainda teve que correr atrás de processo judicial nesse tempo, passando por isso, uma corrida contra o tempo, porque a vida dele dependia dessa máquina. Vocês usaram ainda o processo judicial? Usamos, entramos com uma liminar e deu tudo certo. Ele fez a cirurgia, ele colocou o coração artificial, que chama Berlin Heart. É uma máquina que faz o papel do coração. Então hoje ele tá com essa máquina e ele só vai poder sair dessa máquina com um novo coração, através de um transplante. Foi uma cirurgia desafiadora, levou 10 horas. Como eu falei, o Pedro não tem o lado esquerdo do coração e o lado direito ainda é capenga. Então foi uma cirurgia desafiadora para os médicos também, para entender ali aonde colocar essa máquina, já que o coração dele é totalmente diferente de um coração normal. Nem eles sabiam, então. Nem os médicos sabiam direito como que ia ser. Fizeram uma junta médica com os médicos da Alemanha, onde foi inventado esse aparelho, com os médicos do Canadá, que hoje é um dos países que mais utiliza esse aparelho. Então eles se reuniram e o médico foi com 5 planos na cabeça, o A, B, C, D e E, para ver o que ia encontrar ali a hora que abrisse o Pedro. Então foram 10 horas de peito aberto. E foi bem desafiador para os médicos também. E não sabia como ele ia acordar dessa cirurgia, se ia acordar. Então foram assim as primeiras 24 horas. Não sabia se ele ia acordar. Não sabia, porque é uma cirurgia muito complexa. Fica muito tempo. Muito tempo ali em circulação extracorpórea, então é uma máquina que faz o papel da circulação e do coração durante a cirurgia, porque o coração, para você mexer no coração, o coração precisa parar, né? Então precisa de uma máquina. Precisa resfriar todo o corpo na hora do coração parar, então todos os órgãos param para fazer a cirurgia e depois vai religando. Gente, que louca, não fazia ideia. Então, assim, o rim pode parar, o fígado, você para a máquina inteira. O cérebro, então assim, a gente fica naquela expectativa de como vai acordar e se vai acordar. E só que, graças a Deus, o Pedro surpreendeu,
Ele foi respondendo bem, foi acordando e foi ficando bem. Hoje ele tá consciente, ele tá comendo, ele tá recuperando as forças ainda, porque foram 11 dias sedado, né, completamente sedado, dormindo, então perdeu muita massa muscular, mas ele segue evoluindo bem. Ele é um milagre porque hoje no Brasil só tem ele vivo nessa situação de meio coração com o Berlin Heart. Todas as outras crianças que tentaram colocar não sobreviveram, então assim, ele é um milagre aí vivo. Você tinha essa informação antes dele fazer a cirurgia, então você sabia que não tinha nenhuma criança. Sabia de tudo isso. E eu falei, eu acreditava que... Bom, quando ele foi colocado em ECMO, ele fica em lista de prioridade no transplante, então ele vira topo de fila, né? Eu acreditava muito que o coração ia chegar antes dele do Berlin Heart. Como o convênio ainda deu esse probleminha, eu falei, não, mas tá tudo bem. A esperança, né? Foi Deus que atrasou ali o convênio para chegar ao coração. Só que no fundo, como a gente tem uma missão muito motivadora ali nas nossas redes sociais e a gente sempre é visto como exemplo de força, de fé, de superação, de resiliência, algo dentro de mim me dizia que ele ia pro Berlin Heart e que ele ia para provar de que era possível. Que ele ia para mostrar que não é o fim, que ele ia para ser o caso que ia desafiar a medicina. O caso, ele é de congresso, ele foi levado para o congresso, né? E que ia mostrar para as próximas crianças que virão, né? Que é possível. E foi essa estrada. E voltando um pouco naquela sua história da gratidão, eu vejo muito isso. Uma coisa que eu aprendi no hospital por pior que esteja a sua situação, agradeça, porque sempre tem alguém que gostaria de estar no seu lugar. Então eu vejo muito assim hoje algumas mães desesperadas, ai, meu filho tá internado porque tá com bronquiolite. Eu falo, poxa, meu sonho era que meu filho tivesse internado por uma bronquiolite, não diminuindo a dor do outro, né? Mas eu vejo também o meu lado, assim, o meu lado que é extremamente desafiador, mas aquela mãe que perdeu o filho pra cardiopatia, aquela mãe do SUS que não tem o Berlin Heart, o sonho dela era estar no meu lugar, ter o filho no Berlin Heart vivo e lutando, né? E tendo ainda uma chance de recuperação. Então, por pior que esteja a sua situação, agradeça. Sempre tem alguém que gostaria de estar no seu lugar. Viu a mensagem Isso foi o que o Pedro me ensinou. Novo dia. Foi isso que o Pedro me ensinou e vem me ensinando todos os dias a viver o hoje. Uma vez ela tava... Acho que um story seu me tocou muito, porque ela tava... Não sei se você tava no quarto do hospital e você falou... Eu passei e pensei, eu queria que meu filho estivesse nesse parquinho. Mas daí você falou, mesmo eu tô num quarto, ele poderia estar na UTI. Então, é isso que ela tá falando, entendeu? Assim, ela queria estar naquele parquinho, mas ela tava no quarto, brincando. Então, assim, sempre poderia estar pior, entendeu? Então, assim... A gente nunca pode pensar. Daí aquilo falou, gente, é muito, muito. E daí eu lembro que quando eu tava amamentando, na época, os meus filhos estão em idade muito próximo. E eu lembro que eu tava amamentando, eu tava passando algum perrengue com o bebê, com alergia e tal, e na época você falava assim também, tem muita mãe, como eu queria estar acordando de madrugada de 2 em 2 horas, né? E às vezes eu tava lá reclamando de estar... E eu falava, não, ele tá aqui do meu lado. Tá tudo bem. Tá tudo bem, ele tá aqui do meu lado, ele não tá na UTI. E a gente volta naquela pergunta, né? Dá pra ser grato em tudo. Dá pra ser grato em tudo. Dá pra ser grato em tudo. E muita gente fala assim, nossa, mas eu não sei como você... Tem essa força, se fosse eu, não teria. Eu falei, teria, gente. Isso é uma evolução. Só sabe a força que tem quando a nossa única opção é ser forte. Qual outra opção que eu tenho? Eu preciso ser forte por ele. E outra, quando ele dá um sorriso, aquilo me quebra. Eu falo, gente, se ele tá passando por tudo isso, tá sorrindo... Por que eu tenho que chorar, né? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Sou eu? Pra chorar, né? Não sorrir, né? E eu falo, eu não mostro toda a minha história com ele, toda a minha jornada, não é porque eu quero me mostrar e falar, não, olha aqui, eu sou forte, não é isso, não é essa a mensagem. Eu quero que você olhe pro teu cotidiano e seja grato pelo seu cotidiano, porque o que a gente mais quer é ter uma vida ali em casa, ter os perrengues da vida normal, né, eu quero
acordar de madrugada pra amamentar, eu quero, né? Eu quero reclamar do normal, né? Então, assim, você que tá ouvindo, Quer isso. reclamar assim, da birra, né? Quer que ele se jogue no shopping. Eu quero que ele se jogue no shopping, sabe? Eu quero achar que... Pode até quebrar uns lustres aí do vizinho, pode quebrar umas janelas, não tem problema. Isso. Jogar umas bolas dentro de casa, não tem problema. A nossa missão é mostrar isso, assim, tipo, por pior que você esteja se sentindo, por mais difícil que seja, agradeça. Acho que essa é a mensagem. E você, Silvia, fala pra mim, eu vou fechar depois aí, vamos deixar uma mensagem. Na verdade, a Juliana tem também um programa ela também faz chama Cura, né, o programa dela, né, na verdade ela usa de mensagens de cura mesmo pra gente, então eu me inscrevi, é como se fosse um curso, né, de fé, né. Quer deixar o recado aí pra rede social, pra quem quiser acompanhar? A nossa rede social é @pedroquilaís, que é um dos meus filhos, mas dentro disso eu faço um trabalho também eu tenho mensagens de fé, né, então eu envio no WhatsApp essas mensagens de fé. No momento eu não tô com nenhuma turma aberta agora, mas eu tenho também as mensagens que eu deixo no Instagram, que é gratuito, está ali disponível para todo mundo. E ela também empreende fazendo clubinhos de ofertas de várias coisas para criança. Então ela vende várias marcas. Eu vi lá. Várias marcas. Tem um monte de coisa legal lá. Eu tô sempre no clubinho comprando eu vi, tem um monte de coisa legal lá. Tem um monte de produto bacana. Sim, eu compro várias coisas. E aonde que encontra esses produtos? Eu divulgo nos stories lá do Instagram quando tem as ofertas. Então, Pedroquilaís. No @pedroquilaís. Mas hoje acho que a grande mensagem que eu queria trazer também é conscientizar as pessoas, porque hoje só o que vai salvar o Pedro é um transplante. E ele tem 3 anos, então o transplante ele precisa vir de uma criança. E essa criança ela só pode doar se ela tiver em morte encefálica, morte cerebral, confirmada, né? E eu sei que é um assunto muito delicado, é um momento, assim, de extrema fragilidade, extrema dor. Por isso que a gente precisa conversar sobre isso com os nossos familiares quando tudo está bem, né? A gente vê diversas campanhas aí falando, eu sou doador de órgãos, e acho muito bacana, tem que ter essas campanhas, mas eu nunca vi nenhuma campanha falando, os meus filhos são doadores de órgãos, né? Então a gente não para pensar, claro, nenhuma mãe quer pensar, né? Se meu filho morrer, quem quer pensar isso? Ninguém quer pensar. Mas é um assunto, apesar de delicado, de extrema importância, porque, infelizmente, crianças também morrem, né? Mas crianças também salvam vidas. Então, se num momento seu de maior dor, maior fragilidade, você já ter tido essa conversa com a tua família, vai te dar mais clareza, vai te dar mais paz, e você vai entender a grandiosidade desse ato, né? Porque se o teu filho ali já não tem mais nada o que fazer por ele, Deus já chamou ele ali, já acabou a vida dele, mas um pedacinho dele pode viver dentro de outra criança. E isso, eu tenho ouvido relatos diversos de diversas mães que estiveram nessa situação e falado que isso é um acalento, que isso ajuda muito no processo de luto, no processo de cura dessa ferida, né? Então você saber que um pedacinho de alguém que você ama tá aí andando pelo mundo, dentro de alguém, Deus me livre, né? Mas pensa, o meu filho partir e daí eu abraço o Pedro e sinto o coraçãozinho, ai meu filho, aqui dentro. Isso é deve ser assim, é um acalento. É um acalento, né? Porque você vai sentir o seu filho. E uma vitória, não sei nem né? Se pode depois conhecer quem você O processo todo, depois de muito tempo. Na verdade, sim, o processo todo se a pessoa aceitar, né? Doação de órgãos, na verdade, é anônimo. É anônimo. Então, assim, o hospital, a equipe médica, eles não podem revelar, nem pro doador, nem pro receptor. Porém, hoje a gente tem o advento das redes sociais. Transplante de criança não é algo tão comum, não é uma coisa que você vê todo dia, principalmente de coração, né? Não é uma coisa que acontece todo dia. Então, quando acontece, você sabe mais ou menos. Geralmente tem em torno de, sei lá, de 8, 10 no ano, então assim, é bem pouco. Então, quando acontece com as redes sociais, fica fácil de você linkar uma história na outra, né? Então, através das redes sociais, você consegue encontrar. E às vezes acontece, as famílias promovem esses encontros e acontece, e realmente é um dia de muita emoção, assim, esse encontro. E é isso que as famílias relatam, que é realmente você ouvir de novo o coração do teu filho batendo.
Meu Deus do céu. É indescritível. Pensem nisso. Então, essa é e não só isso, e eu vi um texto lindo de um pai, uma vez, falando das córneas, né? Que o filho dele só pôde doar as córneas. Ele falou, nossa, é muito, muito gratificante para mim saber que um jovem hoje consegue enxergar o mundo através dos seus olhos. Então, que lindo. É muito lindo isso, assim. Então, a doação, ela não só salva a pessoa que recebeu, mas ela salva a família que doou também. É isso aí. Dona Silvia, a gente tá encerrando e chegando aqui na nossa reta final. A gente ultrapassou até um pouquinho do nosso tempo normal. Eu só queria agradecer a Ju, porque assim, ela veio aqui mesmo nessa situação, né? Diante de tudo isso, ela ainda imagina que com tudo isso, pra vir conversar com a gente. Imagina que com tudo isso tem alguém lá esperando ela, né? Lá deitadinho lá, do jeitinho que a gente sabe que querendo tá lá querendo a mamãe, se lutando, né? Eu no caso do Pedro, no caso da Laís tá lá. Tá com ela tá com a vovó, tá com a vovó. Né? De final de semana eu pego. O maridão tá Mas lá. Mas tenho certeza que a hora que eu chegar, sabe que a primeira coisa que o Pedro vai falar pra mim? Comer. Gente, esse menino, ele tá faminto. Que lindo. E agora ele tem uma ajuda ali no coração, né? Ele não comia nada, agora ele tem um coração que tá forte ali, né? Por ele. Agora ele quer comer. É porque mecanicamente funciona. Antes ele não comia bem? Não. E funciona. Eu achava que ele comia, agora que eu vejo. Sério? Que olha, legal. Eu sei que isso aqui daria podcast para mais outro dia, mas eu vou fazer só mais uma pergunta bem rápida e eu vou dar uma mensagem no novo dia. Funciona, o coração dele funciona por tempo indeterminado com essa máquina, até a doação chegar ou não? Teoricamente, sim. Em teoria, sim. Se não tiver nenhuma intercorrência. O relato de maior tempo que eu já vi uma criança ficar, não foi no Brasil, foram 3 anos. Tá. Mas o risco é infecção, né? Que ele tá ali com uma porta aberta. E o outro risco também é de AVC, porque ele tá numa máquina, essa máquina tá circulando sangue. A própria máquina pode fazer trombos, coágulos, né, de sangue, e isso pode gerar um AVC. Então, essas são as 2 preocupações. Então, ele toma medicação para não formar trombo, que também é uma medicação que pode gerar sangramento. Então, tomem assim, consciência, gente. É isso. Vamos agilizar, tem que ser rápido, assim, ele tem urgência. E a gente tem também uma coisa que é difícil hoje em dia também é a distância. Então, tem até empresários que disponibilizam a hora de voos hoje para isso. Então, até empresários que queiram ajuda. Se eu puder falar o nome do projeto, é o Transplantar. Então, se algum empresário que está ouvindo que tem helicóptero ou que tem alguma aeronave, pode doar horas de voos para buscar órgãos ao longo do Brasil. Até, inclusive, um mês atrás, o SUS tinha negado um coração por estar muito longe, eles não tinham condições de buscar. E, através desse projeto Transplantar, eles conseguiram um jatinho que foi buscar o coração, a criança fez o transplante e ela está bem, graças ao projeto Transplantar. Entendeu? É isso. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu vou deixar uma mensagem bem rápida de novo dia. Uma mensagem de força, como eu sempre deixo aqui na reta final, diante de tudo que nós falamos aqui. Porque, acima de tudo, nós temos 2 árvores maravilhosas aqui. E eu, de novo, vou me colocar como homem aqui. Nós temos 2 árvores incríveis. Então, eu sei que, em teoria, eu teria que deixar um recado aqui para as mulheres, mas vocês já completaram essa missão. Eu vou enfatizar e vou deixar um recado para quem é homem do lado de lá e está escutando esse podcast, que assim, pensem muito bem na árvore que você tem em casa, porque não tem fruto no planeta que vai substituir, que vai conseguir, independente de como você pensa, não tem fruto no planeta que não seja o fruto da sua própria árvore que você tem dentro de casa, que vai suprir qualquer tipo de desejo ou qualquer coisa que seja momentânea. Porque um bom diálogo e essa coisa de olhar no olho, essa sinceridade e, acima de tudo, a empatia pelo outro ser humano, que imagina você, homem, que não menstrua, não tem problema hormonal de disfunção hormonal, que menopausa, não tem que ficar a maior parte do tempo com o filho, não tem que a maior carga de responsabilidade. Então, assim, tenta sair só um pouquinho, pensar um pouquinho do outro lado e tentar enxergar. Olha como exemplo hoje essas 2 árvores que nós temos aqui, essas 2 famílias, que são famílias incríveis e que
estão de um lado passou, do outro lado está passando, um desafio um desafio enorme. Então, se isso não for o suficiente para que você seja completo, de verdade está no lugar errado, irmão. Está no lugar errado, muito errado nesse universo. Porque essa é a mensagem de novo dia que eu queria deixar. Olhem para essas mulheres acima de todas as coisas. Coloquem elas como também mulheres, porque muitas vezes elas próprias precisam desse apoio, dessa ajuda, para lembrar. Porque muitas vezes é tanta coisa, é tanto desafio, que de verdade as prioridades, elas têm que ser dadas. Então, se nós temos um filho morrendo, ou você querendo qualquer outra coisa, você vai ficar querendo qualquer outra coisa, porque o filho tá precisando de ajuda, tá, querido? Então, então vamos usar vamos fazer o exemplo da família da Ju, que tá exatamente, vamos usar como exemplo aqui essa grande árvore que é a família da Ju. Se espelhe nessa força dessa mulher incrível que é, dessa família. Eu tenho certeza que o esposo e os filhos, todos eles juntos. E a mãe que tá dando maior força também, né? Isso aqui é um barco que tem um monte de gente junto em toda a rede social. Queria agradecer todo mundo, todos os influencers que eu vi um monte. É um post atrás do outro. A corrente do bem tá grande, a corrente do bem tá enorme. Continue na corrente do bem. Continue na corrente do bem. Continue apostando, né? E acreditando na força feminina, nessa força que vocês viram aqui hoje. Tá bom? Essa é a minha mensagem de novo dia. Ju, muitíssimo agradecido. Obrigada. Eu gosto de fazer isso com todos que vêm aqui. Pega essa câmera aberta aí, viu, Dininho? Porque eu adoro essa foto aqui do final. Obrigado de verdade por você ter vindo aqui, tá? Força de verdade. E eu torço com esse coração vai chegar em nome de Jesus. Esse coração ele vai chegar. E ele vai chegar no tempo de Deus. No tempo certo. Coração perfeito. Como eu falo pro Pedro, coração forte e bonito. Obrigado. Obrigado, Silvia, por estar aqui do meu lado. Eu já tô mandando um homem de ferro pro Pedro, então já tá mandando? Já tô mandando já pra ele saber que logo esse coração chega. Gente. Ele tá só na maquininha do homem de ferro, mas já. É isso, o coração. É verdade, o coração lá. Gente, é isso, tá? Uma mensagem de novo dia pra vocês foi essa. Ju, obrigado. Silvia, obrigado. Até o próximo episódio. Eu espero de verdade que a gente possa fazer uma nova gravação aqui no futuro com mais novidades desse mesmo assunto aí. Com o Pedro, trazer o Pedro aqui. O Pedro vai vir aqui. Bagunça. O Pedro vai vir aqui quebrar tudo. Eu vou deixar, tá bom? Fechou. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Obrigada, um beijo. Valeu. Beijo.